Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplêndido de sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se ou alegrem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua santidade. Amém? Pai querido, nós te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, que nesse momento a tua mensagem possa entrar dentro dos nossos corações, fazer morada e nunca mais sair. Que possamos realmente entrar diferente de como, sair diferente de como entramos, e que possamos realmente fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o que esse salmo tem a ver com o mês de missões mundiais? Para ser mais específico, o que esse salmo tem a ver com o tema Faça a terra se alegrar? Nós temos uma referência. A referência, o versículo oficial e o livro é 1 Crônicas 16, o quê? Alguém sabe? Vamos ver aí, Bianca. 1 Crônicas 16, 31. Olha o que diz ali, ó. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. E o que esse tema tem a ver com o Salmo? Tudo, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Davi compôs esse Salmo, ele compôs justamente baseado em 1 Crônicas 16, 31. E o que 1 Crônicas 16, 31 historicamente nos conta? O rei Davi, conhecido por todos, o famoso rei de Israel, ele está em Jerusalém, e ele diz o seguinte: tragam a arca da aliança, que está na casa de Abinadab, e vamos trazer aqui para Jerusalém, a nossa capital, para que a presença do Senhor, que a arca simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus, possa estar entre nós. E aí, quando você lê 1 Crônicas 16, e você percebe que a arca estava em algum lugar. Espera aí, então se não está em Jerusalém, está na casa de Abinadab, por que motivos ela foi parar na casa de Abinadab? E é muito interessante que nós entendamos essa origem, porque às vezes, meus irmãos, nós lemos a palavra de Deus e nós começamos a fazer perguntas, e às vezes não achamos resposta porque não cavucamos, a gente não vai mais fundo, basicamente. E aí você lê 1 Crônicas e você vê, a arca estava vindo para Jerusalém, estava na casa de Abinadab, mas por que ela estava na casa de Abinadab? Aí você volta, 1 Crônicas 15, 14, 13, 12, 11, e não acha nada. E aí você entra em crise. Por que motivo? Será que a Bíblia está errada? Está vendo? Escrita por homens. Eu avisei. Na verdade não, meu irmão. A gente tem que entender que o livro de Crônicas ele é escrito num período que é depois que o povo de Israel foi escravizado. Nós temos Samuel, nós temos reis. Nós, pelo menos a maioria dos estudiosos, aqueles que são ortodoxos, mais tradicionais, entendem que Samuel e reis foram escritos antes do período babilônico. E Crônicas
foi escrito com Esdras, Neemias, na reforma do templo e assim por diante. E aí você precisa, para entender da onde, por que motivos a arca estava na casa de Abinadab, eu preciso te falar rapidamente em 1 Samuel. Na verdade, para ser mais específico, a mesma história de 1 Crônicas 16 é o mesmo caso de 2 Samuel 6. Eu não quero ser muito técnico para entrar muito a fundo na história e confundir a sua cabeça. Mas eu fiz mais ou menos, irmãos, uma linha do tempo. Ou seja, a história da arca, desde Samuel, que era o profeta, até Davi no seu ápice do império. E aí eu tentei fazer um resumo ali, bem resumo mesmo. Eu tenho aí mais ou menos uns 30 capítulos resumidos em um slide. Então, nós temos a história em 1 Crônicas, ok? De Davi, dizendo o seguinte, ó, traz a arca porque está na casa de Abinadab. Tá, por que então a arca estava na casa de Abinadab? Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 4 e capítulo 5. E aí eu montei 3 perguntinhas. Onde estava a arca em 1 Samuel, no capítulo 4 e no capítulo 5? Em Ebenezer, com os israelitas. O que aconteceu? Eles estavam guerreando com os filisteus, eles perderam, os filisteus tomaram a arca e levaram para onde? Agora, onde está a arca? Na cidade de Asdod, no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Presta atenção, hein? Fique conectado comigo para você não perder a linha do tempo. Beleza, a arca estava em Ebenezer, os israelitas perderam, agora está no templo do deus Dagon. Então, vamos agora para 1 Samuel 5, continuando. A arca estando no templo do deus Dagon, o que acontece? Olha que interessante. Eles colocaram a arca do lado do deus Dagon. Porque para eles, irmãos, os filisteus entendiam que a arca era um objeto de adoração de um deus que eles poderiam adorar. Eles eram politeístas. Então é mais um deus para eles. Colocaram a arca do lado do deus Dagon e toda vez que amanhecia, o deus Dagon ficava com o rosto em terra perante a arca. Aí amanhecia o dia, eles levantavam, Deus Dagon caía de novo. Que doideira é essa? Aí fizeram o seguinte, ó, tira essa arca daqui e manda para outro lugar. Aí tiraram a arca lá da cidade de Asdod, aqui na segunda coluna aqui, irmãos, ó, e mandaram para a cidade de Gate. Aí continuando, 1 Samuel 5, aonde estava a arca então? Na cidade de Gate. O que acontece, irmãos? Mais uma vez, trouxe castigo, trouxe grande pânico, então fizeram o quê? Enviaram para a cidade de Ecrom. Ok, 1 Samuel 5 a 7 agora. Aonde estava a arca, meus irmãos? Na cidade de Ecrom. O que aconteceu? Aqueles que não morreram, ó, para você ver a situação. Aqueles que não morreram ficaram cheios de tumores, cheios de câncer pelo corpo. E para onde foi a arca? Devolve essa arca, pelo amor de Deus, lá para os israelitas. E nós começamos a ver que a arca não estava mais com os filisteus, isso em 1 Samuel 7, ok? Ela passa por Bet-Semes, fica ali por 3 meses e, consequentemente, vai para onde? Para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. É aí que começa a história. Por que a confusão? Ela ficou 20 anos na casa dele. Entenda uma coisa, a arca, que simbolizava a presença de Deus para o povo, eles entendiam que se a arca não estivesse ali, Deus não estava com eles. Passou 20 anos na casa de uma pessoa, longe do povo. Vamos continuar a história? Olha que interessante. De 1 Samuel 8 até 2 Samuel 5, esqueça a arca. Acontecem várias coisas. Saul se torna rei, depois vem Davi, depois Saul morre, depois Davi foge, aí vai, Davi faz coisa errada, Davi pede perdão para Deus, e só lá em 2 Samuel 6, que é a mesma história de 1 Crônicas 16, nós vamos ter o relato de que Davi vence os jebuseus, conquista Jerusalém e fala, traz a arca para cá. E aí ele traz a arca para cá, e aí você agora entende o porquê que a arca estava na casa de Abinadab. Amém, irmãos? Alguém não entendeu? Fala que não, por favor. Fala que sim, na verdade, né? Por que eu estou te explicando isso? Para você entender o que nós vamos falar a partir de agora. Não é mais nada histórico, mas é preciso que você entenda o motivo das coisas. Não vale a pena só eu dizer para você o porquê do para quê. Mas você precisa entender a história completa para você poder mergulhar na mensagem.
Então, o rei Davi compõe um salmo. Esse salmo, no contexto histórico, está dentro de 1 Crônicas 16. O relato de 1 Crônicas 16 é o Salmo 96. É a poesia, é a canção que Davi fez, justamente por se alegrar, porque a presença de Deus agora estava no meio deles. E aí eu fiz uma pergunta, para que nós pudéssemos pensar nesse texto. E a pergunta é, nós temos o tema, faça a terra se alegrar. Então, como fazer a terra se alegrar? E a primeira lição que eu quero pensar com você, vendo o texto de Salmos, é: faça a terra se alegrar com a presença de Deus. E aqui eu volto um pouco para o contexto histórico. Por que Davi fez esse salmo? Uma resposta simples: porque ele estava feliz com a presença de Deus no meio do povo. Entenda uma coisa, meu irmão, Davi possuía a arca, e como eu disse anteriormente, para eles, para o povo de Israel, a arca era sinônimo da presença de Deus. Se a arca não estivesse no meio do povo, Deus não estava com eles. Então a arca vem, agora a arca junto com o povo simboliza para Davi uma alegria que ele não consegue expressar. E essa alegria é justamente a presença de Deus. E eu penso, aplicando aos nossos dias, nós não temos mais uma arca, nós não temos mais um objeto, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, amém, meu irmão? E esse Espírito Santo de Deus que habita em nós é o que nos faz fazer a terra se alegrar. Você consegue entender que esse Espírito Santo, ele está do nosso lado, claramente, está acima, está abaixo, mas principalmente dentro de nós. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. A terra, ela pode ser ou está alegre, justamente porque o Espírito Santo de Deus que habita em você faz a diferença. E fazer a terra se alegrar é trazer a presença de Deus para o meio do povo. Sabe o que é legal também? Na época do povo de Israel, a arca precisava ser carregada. Olha que interessante. Para que a presença de Deus pudesse ser manifesto, eu precisava me locomover de um lugar para o outro. Hoje não, meu irmão. Ela está dentro de você. Você não precisa carregar mais ela. Você precisa agora ir até onde Deus mandar você ir, para justamente fazer a terra se alegrar. Você é instrumento de Deus, meu irmão? Amém? Se você é instrumento de Deus, então faça a terra se alegrar com a presença de Deus. Deixe que Deus use a sua vida justamente para poder trazer a verdadeira alegria que se chama Cristo, para aquele que está do seu lado, para aquele que está longe de você. A forma não importa, mas deixe que o Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, faça a diferença. Faça a terra se alegrar com a presença de Deus que habita em você. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo é: faça a terra se alegrar com um novo cântico. E aí eu entro agora especificamente em Salmo 96. Pode ler comigo se você quiser, acompanhe comigo o versículo 1. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Meus irmãos, Davi claramente é um grande exemplo de compositor. Se tem alguém que foi, talvez, um dos maiores compositores, um dos maiores poetas, podemos chamar e dizer, foi o rei Davi. Então ele era um exemplo. Por isso que ele fala no versículo 1, cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. E aí vai mais uma pergunta. Meu irmão, eu gosto de fazer muita pergunta. Eu acho que a pergunta, eu penso dessa forma, a pergunta, ela é o segredo para obter todas as respostas, porque sempre uma pergunta acompanha uma resposta. Parece ser muito lógico, né? Mas faça um teste. Comece a ler a palavra de Deus, comece a viver a vida fazendo perguntas. Não é sendo crítico ao extremo, não, pelo amor de Deus, mas é perguntando. Por que disso? Porque sempre vai haver uma resposta. Então, quando a gente faz perguntas, a possibilidade de você encontrar respostas é muito mais fácil.
Parece ser meio lógico, né? Mas a gente às vezes quer a resposta sem perguntar. Você nunca parou para pensar nisso, não? Começa a refletir para você ver. Às vezes a gente quer uma resposta sem fazer uma pergunta. Mais uma pergunta para você. Afinal, o que Davi quis dizer com um novo cântico? Simples. Algo que é exclusivo para Deus. Entenda, como que era a cultura, como que era a vivência, as leis do povo de Israel. O que eles faziam de sacrifício, que perdoava pecado, precisava ser um animal puro, um animal sem defeito, um animal que não foi usado para nenhum proveito, nenhum meio, era o primeiro. Se não fosse o primeiro, não poderia ser sacrificado para Deus. O que Davi faz é como se fosse pegar a lei e transformar na poesia do seguinte: vamos adorar a Deus, vamos cantar um cântico que ninguém fez, vamos fazer um novo cântico, mas exclusivo somente para Deus. E aí eu fico pensando, quando eu vejo essa lição, faça a terra se alegrar com um novo cântico. Como que nós podemos aplicar isso para o nosso dia a dia? De duas formas. A primeira forma, ela pode ser uma aplicação literal. Nós podemos ler esse versículo, cantem ao Senhor um novo cântico, e podemos entender que Davi está falando claramente de um novo cântico, de uma música nova, de uma música para Deus. Essa é a primeira aplicação. E eu fico pensando assim, imagina se nessa igreja aqui talvez tenha hoje centenas de pessoas aqui, não sei quantas pessoas, mas imagina se domingo que vem vocês procurassem a Lília para falar: Lília, olha só, eu fiz uma canção, impactado pela mensagem, ou impactado por algum acontecimento, ou pela leitura da palavra de Deus, eu fiz uma canção e eu queria dedicar essa canção a Deus. Tem como a Igreja Batista em Guaranhuns cantar? E aí eu fico pensando, meu irmão, no faça a terra se alegrar. Olha a ideia que interessante. Um irmão faz uma canção, esse irmão não sabe nada de música, ele escreve uma letra e fala: Lília, toma aqui. A Lília pega, chama o Lucas, chama o Igor, chama o Márcio, chama o Leandro, chama todo mundo do Ministério de Louvor e fala: ó, faz a melodia aí. E aí você começa a envolver a igreja. Está entendendo, meu irmão? Faça a terra se alegrar. A igreja vai e coloca ali a melodia, aquela canção depois vem para a igreja como louvor, todo mundo canta, e aquele que entra por aquela porta que não conhece a Deus fala: esse povo é alegre por quê? Faça a terra se alegrar. Também pode ser com um novo cântico, uma música nova. Por que não? Será que, te convido a pensar, será que talvez você, na sua vida, desde quando você conhece a Deus, você já fez a Deus alguma canção? 2 linhas, algo que vem no seu coração? Essa é a primeira aplicação. E eu também posso aplicar, de acordo com o que o pastor Manu trouxe hoje pela manhã, de forma fantástica. Como o Salmo é uma poesia, usa de figura de linguagem, por que eu não posso entender também que quando Davi fala: cantai ao Senhor um novo cântico, por que ele não pode estar dizendo: oferecei ao Senhor uma vida nova? Será que a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que habitam na terra, será que a nossa vida é uma nova vida que influencia essas pessoas a se alegrarem por Deus? Será que nós vivemos realmente esse novo cântico, uma vida de retidão, uma vida de consagração a Deus, de forma com que a terra se alegra, porque a sua vida é exemplo, a sua vida é testemunha, a sua vida é algo novo, é uma novidade de vida, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Ou será que a nossa vida não é um novo cântico, não é uma nova vida? Nós estamos vivendo ainda no passado. Faça a terra se alegrar com um novo cântico, ou parafraseando, faça a terra se alegrar com uma vida nova, com novidade de vida. E aí eu me lembro de João 4:23, está aí em cima para você poder ler, olha que interessante. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Essa é a essência da igreja, essa é a novidade de vida, adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, faça a terra se alegrar
com um novo cântico ou uma vida nova. A terceira lição que eu aprendo com o Salmo 96 vai do versículo 2 ao versículo 6. Faça a terra se alegrar, anunciando a mensagem de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Porque o Senhor é grande, digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Meu irmão, a arca de Deus, que era a presença de Deus, alegou tanto Davi, que ele queria que todo mundo passasse a conhecer a Deus. E é interessante, sabe por quê? No contexto em que o povo de Israel vivia, que eles infelizmente se consideravam um povo predileto de Deus, ou seja, um povo principal, que eles eram um povo escolhido de Deus, o único povo. Quando você vê um rei dizendo isso, o que ele quer é que todos passem a conhecer o seu Deus, quer que todos passem a ver a grandeza, quer que todos passem a fazer parte desse mesmo espírito de adoração. O rei Davi, que vivia num contexto totalmente diferente dessa situação. E eu fico pensando, e eu faço mais uma pergunta para você. Você tem prazer em anunciar a mensagem de Deus? Não me responda, guarde para você. E daí eu gero mais outra pergunta. Qual foi a última vez que você anunciou a mensagem de Deus? E aí eu quero ser um pouco mais profundo. Em nenhum momento eu quero ofender você, mas fazer você pensar. Qual foi a última vez que você anunciou a mensagem de Deus pessoalmente? É muito comum nós nos acostumarmos a viver diante da tecnologia, que é bênção para nós, só que invertemos o modo de viver, e passamos a ser seres humanos menos relacionais e seres humanos mais tecnológicos. Usamos a tecnologia de forma a prejudicar o nosso convívio com o próximo, em vez de beneficiar isso. Nós temos aqui, por exemplo, uma rede social agora, um culto ao vivo acontecendo, servindo para abençoar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, o lado positivo e o lado negativo. A bênção é a possibilidade daqueles que não podem assistir o culto. Só que se torna algo ruim quando eu paro de ir à igreja, quando eu paro de conviver com os meus irmãos, quando eu paro de me relacionar. Então eu fico pensando e associando a anunciar a mensagem de Deus. Qual foi a última vez que nós anunciamos a mensagem de Deus para as pessoas que estão ao nosso lado pessoalmente? Meu irmão, o evangelho que Jesus trouxe foi um evangelho relacional, um evangelho de intimidade, de tete a tete, olho no olho, de conversar, de falar realmente que a pessoa é importante. É o exemplo do discipulado. Não temos como nós vivermos e entendermos que a rede social é tudo para nós. Não é, meu irmão. Nós precisamos usar dessa tecnologia para poder abençoar, mas se envolver, abraçar, ouvir, sentar, estar perto, é muito mais importante. E eu te pergunto mais uma vez, será que para você fazer anúncios de coisas da vida é muito mais importante do que anunciar a mensagem de Deus? Talvez nós tenhamos o prazer, e isso é muito bom, em compartilhar a cura do câncer, em compartilhar que não existe mais dengue, ou algo do tipo. Novidades, coisas da vida, isso é ótimo, vamos divulgar coisa boa. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, isso é muito mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Inclusive os nossos pais, os nossos filhos, tudo. Deus é tudo para nós. Se Deus não for tudo para nós, não adianta termos nada nessa vida, meu irmão. A nossa vida é no céu. Nós estamos aqui, vivamos, que possamos aproveitar, que possamos ter o melhor dessa terra, mas nunca deixar de lado o céu. O céu é a nossa essência, o céu é o nosso foco, é nosso objetivo. Se nós não entendermos que as pessoas que estão lá do outro lado do mundo
precisam de Deus. Se não entendermos isso, é o que o Felipe falou, são 4 bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Deus. E como que essas pessoas vão conhecer? Só levando a mensagem de Deus para elas. E como é que eu vou fazer isso em um país que não tem internet, por exemplo? Só pessoalmente, meu irmão. A mensagem de Deus tem que ser anunciada. É um mandamento. Ide, vá. Alguns falam que é indo, né? Independente se é indo ou se é vá ou não, mas precisamos fazer. Ao anunciar a mensagem de Deus, proclamando a sua salvação, é que de fato estamos mostrando a verdadeira alegria. Tainá falou algo fantástico. Nós podemos estar alegres e ser alegres. E existe uma grande diferença. Fazer a terra se alegrar, quando trouxeram essa ideia, não é para poder somente sorrir, mas é para mostrar a verdadeira alegria. A paz de Cristo que excede todo entendimento, onde você está quebrado, mas você sabe que dentro do seu coração a paz, a alegria, porque você foi lavado, foi justificado, foi salvo por Jesus. E essa mesma mensagem de esperança, precisamos fazer a terra se alegrar, anunciando a mensagem de Deus. A verdadeira alegria, meu irmão, depende de você levar essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então, meu irmão, faça a terra se alegrar, anunciando a mensagem de Deus. 4ª lição, faça a terra se alegrar com a sua adoração, do versículo 7 até o versículo 12, vamos ler. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Lembra de 1 Crônicas 16, 31? Está entendendo que há associação? Por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Essa lição, esse ponto, né? Faça a terra se alegrar com a sua adoração, pode ser muito parecido com a segunda lição. Faça a terra se alegrar com o novo cântico. Pode ser? Sim, estamos falando de vida nova. A adoração, claramente, é a nossa vida. É um estilo de vida, é a nossa forma de viver. Só que, quando eu pensei, e Deus trouxe isso ao meu coração, de faça a terra se alegrar com a sua adoração, eu fico pensando, quando Davi viu aquela arca chegar, e ele pôde perceber a presença de Deus vindo para o meio do seu povo, ele abriu a sua boca. E ele expressou aquilo que estava dentro do seu coração. Ótimo, a adoração é um estilo de vida, mas do que adianta ser um estilo de vida se nossa boca não sai nada? Se nós estamos aqui na igreja, nós sentamos, assistimos, estamos ouvindo o Igor falar, mas a vida não é só de ouvir não, a vida também é feita de falar. E será que talvez nós estejamos sentados e nunca abrimos a boca para falar nada? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Até cuspi aqui, perdão, irmãos. É muita emoção, amém? Coisa boa. Mas isso é muito sério, porque a adoração, ela também precisa vir do coração. O rei Davi entendeu isso, e ele fez uma poesia, fez canções, ele expressou através de palavras, tudo aquilo que ele sentia, e ele vai dizer várias coisas. Glória ao Senhor, o esplendor da sua santidade, reina em todos os povos. E é interessante que no versículo 11, no versículo 12, eu acho que agora eu entendo o porquê que Mical, que era a esposa de Davi, chamou ele de doido. Meu irmão, você imagina alguém falando assim, alegrem-se os céus, exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele há. Se você vê alguém falando isso na rua, você chama o cara de quê? De doido. Imagina um cara dançando do nada, falando, árvore, canta aí para Deus, adore o nome de Deus. Uai, quem vê? É doido. Eu entendo, mas irmão, nós temos que entender o seguinte, imagine alguém fazendo algo naquela época, nos dias de hoje, é a mesma coisa,
Só mudou a terra, agora é asfalto, antes era terra, a árvore agora está menor, maior, não sei, mas é a mesma coisa. A gente tem o costume de pensar que no ano passado era mais especial, era maior, era mais difícil. Não, só mudou o tempo, as pessoas são as mesmas. Então, assim, a emoção, a intensidade de Davi era muito profunda. E ele expressava a sua adoração através do quê? Através da sua boca. Ele adorava a Deus. Missões só acontecem porque queremos levar a salvação a outros povos. E, consequentemente, implantar igrejas. Nós fazemos missões, nós levamos a palavra de Deus. E mesmo que as igrejas que são implantadas sejam escondidas, são igrejas. E ser igreja, eu entendo pela Bíblia, tem 3 bases fundamentais. Primeira, ela trabalha a comunhão. Segundo, estuda a palavra. E terceira, ela adora. E aí eu pergunto, se somos uma igreja que leva a alegria para a terra, como podemos somente ter comunhão e ouvir a palavra? Nossas canções, nós cantamos aqui belas canções, e aí eu te pergunto, peço que você reflita, você abriu a sua boca para poder também cantar? Quando você canta, meu irmão, não é para mim não, nós estamos aqui como instrumento de Deus. Quando você canta, quando eu canto, é para Deus. E aí você sai de casa, gasta às vezes meia hora de carro, para vir aqui sentar e não falar nada. Tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido. Eu quero fazer um negócio aqui. Isso não é improviso não, tá, irmãos? Estava aqui já. Ó. Se você não cantou, você tem a oportunidade de cantar agora, do fundo do seu coração, apenas alguns segundos. Glória e majestade, força e formosura. É para Deus, irmão. Abre sua boca. Mais forte. Estão diante. De novo. Mais forte. Glória. Força e formosura no seu santuário. Oh, que bonito, glória a Deus, salve de palmas para Deus, irmão. É isso aí, meu irmão. Entenda, meu irmão, é preciso nós abrirmos a nossa boca, é preciso nós falarmos, nós dizermos, nós cantarmos. Vivemos um período em que parece que a igreja está morta. Aleluia, aleluia. Oh. Amém, Deus fala. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito comum o ar-condicionado, é muito comum o comodismo, entre outras coisas, mas pensa, é lógico, eu gosto muito da lógica, é lógico, você sai da sua casa, senta aqui para quê? Tem que ter um objetivo. Não é possível que você venha aqui para poder só ouvir. Você não quer adorar também, não? Lógico, irmão, não estou dizendo em nome de Jesus, tá? Não me entenda mal. Por favor. A adoração, ela é com a nossa vida. Se não tiver vida, abre sua boca não. Não faz sentido. Aí é hipocrisia. Mas que não sejamos somente andadores do reino de Deus, mas que possamos tão somente abrir a nossa boca, declarar, dizer que Deus é santo, dizer que Deus é majestoso. Essa música que você cantou agora é esse salmo. Olha que legal. Justamente o que Davi compôs, feito exclusivamente para Deus. Nós não definimos a adoração somente pela música, isso fique claro. A nossa vida tem que ser a adoração. Faça a terra se alegrar com a sua adoração. Influencie as pessoas quando entrarem aqui nessa igreja, ao ver você adorar a Deus com a sua boca. Até um exemplo ali, a irmã, porque foi abençoada, porque ouviu, ela quis, glória a Deus, falou, é isso aí, irmão. É isso aí, não tem momento. A ideia é que você possa abrir a sua emoção, a sua fonte, o seu coração,
e dizer para Deus aquilo que você pensa. Não é uma equipe de louvor te influenciando psicologicamente, não é isso. Se você entende dessa forma, você está errado. Não, é uma equipe de louvor usada por Deus para levar você à adoração. Essa é a ideia. E a última lição, meu irmão: faça a terra se alegrar, porque somos responsáveis por ela. Leia comigo o versículo 13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Você tem alguém, meu irmão, que conhecia a justiça de Deus? Você tem alguém que conhecia como Deus julgava? Esse era Davi. Todos conhecemos a história dele com a sua família. Todos sabemos que, pelo seu pecado, ao qual o profeta Natã, na verdade, disse que ele deveria ter morrido, mas Deus foi misericordioso com ele, e ele é julgado por Deus não com a morte, mas com a sua família. E toda a sua família é destroçada, todos os filhos. Somente um filho segue o caminho correto, que é Salomão. E Davi tinha propriedade para poder falar sobre justiça. E eu quero pensar com você especificamente nessa última parte desse versículo 13. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com a sua fidelidade. Talvez, quando Davi escreveu isso daqui também, ele estava querendo dizer a justiça no sentido de moeda de troca. Era muito comum o povo de Israel pensar assim: você dava, você era fiel, você separava o dízimo, você fazia, seguia a lei, e você era abençoado. Era olho por olho, dente por dente, basicamente isso. Então talvez a escrita dele, né, nesse momento, talvez foi uma escrita de: se você viver segundo a palavra de Deus, você vai ser abençoado por Deus. Pode ser. Agora, eu não sei, isso é uma análise dos estudiosos, daqueles que entendem muito mais do que eu da Bíblia. Mas eu não sei o que estava no coração de Davi naquele momento. E eu sei que Davi fez muitas poesias, escreveu muitos salmos, justamente falando de Jesus Cristo. E por que não, talvez Davi não estivesse se referindo à volta dele? Por que será talvez que Davi não estivesse se referindo àquilo que nós vivemos, o que nós fazemos, e que um dia nós seremos julgados por Deus pelas nossas obras? É muito comum, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. A salvação é pela graça e pela fé, amém? Só. Você é salvo e você agora vive uma vida de santidade. Só que nós esquecemos, Apocalipse é muito claro em dizer isso, que existe um segundo livro. É difícil interpretar isso, mas é um relato histórico. Existe um segundo livro que contém as obras de todos. E esse livro, ele há de julgar as nações. E aí eu não sei se haverá um julgamento especial. É muito complicado. Só que a gente, às vezes, esquece que nós precisamos ser fiéis a Deus. E ser fiel a Deus é com a nossa vida. É com os princípios da palavra de Deus. E quando eu leio justamente esse versículo: julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É uma verdade. Ouça o que eu vou te dizer. Se você não conhece a Deus, se você nunca teve um compromisso com Deus, existe uma verdade chamada céu e inferno. E essa verdade vai acontecer. Nós que estamos aqui, que somos salvos por Jesus, que cremos no nome de Jesus, nós estamos livres da condenação. É o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que não crê em Jesus, claramente, esse não será salvo. Nós pregamos um evangelho de amor, nós pregamos um evangelho em que Deus é misericordioso. Só que também esse mesmo evangelho fala sobre um negócio chamado taça da ira de Deus, ou sobre ira de Deus. E essa ira, que a palavra de Deus fala, vai cair sobre aqueles que não são salvos. E eu fico muito preocupado com isso. Você tem consciência, quando a Bíblia fala sobre eternidade, ela é incompreensível? Nós temos uma linha do tempo de vida. Essa linha do tempo, ela dura 90 anos, 100, 50, alguns 15, 20. E é uma verdade, existe algo após a morte. Existe um céu e existe um inferno.
E essa verdade vai acontecer, querendo você ou não, porque a palavra de Deus diz isso. E eu estou sendo muito enfático, até fiquei um pouco mais sério. E é sério isso, porque nós estamos vivendo, às vezes, como não salvos. Isso é muito preocupante. E haverá um momento em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E será que nós fazemos parte dessa igreja? Você que está me ouvindo, que nunca teve um compromisso com Deus, você não vai ter desculpa de poder dizer sim, mas eu não tive oportunidade. Você está tendo agora, porque a salvação não é um objeto de levantar mão, a salvação é uma mudança de vida, é uma transformação de coração, e você pode fazer agora no seu lugar, pode fazer na sua casa, em qualquer lugar. Essa é uma verdade. Deus julgará a terra, Deus julgará a todos nós. E será que estamos preparados? Por isso que eu fiz justamente esse ponto com esse tema. Faça a terra se alegrar, porque somos responsáveis por ela. Agora eu falo para quem é salvo por Cristo. Você, meu irmão, nós vemos que somos responsáveis e temos a presença de Deus. Você é responsável por levar Jesus Cristo, para levar Jesus Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Você está me entendendo? Diz amém. E eu quero ler para você 2 versículos e eu finalizo. O primeiro é Marcos, no capítulo 16, pode voltar isso. Marcos 16, 15, 16 diz o seguinte: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Observe a segunda parte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Romanos no capítulo 10, e aí é justamente a ênfase da minha palavra, porque nós somos responsáveis pela pregação do evangelho. Não há diferença entre judeu e gentil, pois mesmo o Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos aqueles que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe agora o questionamento de Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas. Meu irmão, como que as pessoas que não conhecem a Deus vão saber de Deus se nós não nos movermos? Por isso que nós fazemos 3 vezes por ano essas campanhas de missões mundiais, estaduais e nacionais. Justamente porque existem pessoas que ainda não ouviram falar de Deus. E nós somos responsáveis. Como, pois, invocarão se nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas, Igor, eu não posso ir, eu não tenho condição de sair do meu lar hoje, eu sou responsável pela minha família. Eu trabalho, meu filho não trabalha, minha esposa não trabalha. Meu irmão, quando eu fiz o trabalho do seminário, eu fiz a matéria de missões. E eu não coloquei aqui, infelizmente, mas eu desenhei um círculo, pelo menos no meu entendimento, que é a base de missões. E esse ciclo, ele é contínuo. Eu fiz uma setinha na direção circular, com 3 afirmações. Eu envio, eu oro e eu sustento. A base de missões é isso. Nós enviamos, nós oramos e nós sustentamos. Se você não pode ir, tem outra coisa que a gente pode fazer. Ou é enviar, ou é sustentar. Ah, Igor, eu sou adolescente, eu não tenho dinheiro. Tá bom, então, você não pode sustentar, então você pode ir. Ah, não, porque eu não... Ah, não, você pode... Você está entendendo, meu irmão? Sempre, esse ciclo nunca para. Então, se você não pode ir, seja responsável e contribua para que pessoas possam ir no seu lugar. Que possamos também orar para que as pessoas sejam chamadas por Deus, porque enviar é algo muito importante. E aí eu faço um clamor a você nesse momento. Ore a Deus, quem sabe você não foi chamado para fazer esse trabalho de missões, para justamente levar a palavra de Deus, ser um trabalho específico, uma vocação específica. Todos nós somos vocacionados por Deus, todos nós devemos pregar o Evangelho, mas tem pessoas que têm um chamado específico, e talvez falte você orar para entender realmente o que Deus quer para a sua vida. Faça a terra se alegrar, porque somos responsáveis por ela. Resumão para você:
faça a terra se alegrar com a presença de Deus. Segundo, faça a terra se alegrar com um novo cântico, uma vida nova. Faça a terra se alegrar anunciando a mensagem de Deus. Faça a terra se alegrar com a sua adoração. E por último, faça a terra se alegrar porque somos responsáveis por ela. Que você saia daqui, meu irmão, com esse entendimento. Nós estamos num plano, numa terra. Você é influenciador de pessoas. Que você possa entender isso e seguir pelo menos uma dessas lições. Afinal, como fazer a terra se alegrar? Você tem algumas lições. Quem quiser isso daqui, se precisar, eu mando por e-mail. Se quiser ter aquela tabelinha também lá de evolução lá da Arca de Deus, eu quero abençoar a sua vida para que você realmente possa ser impactado por Deus e impactar outras vidas para serem diferentes. Amém?